Passaremos agora a comentar a respeito do capítulo 2 sobre as associações privadas. O Código Civil, que foi promulgado pela Lei 10.406 de 2002, define as associações como a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, segundo o artigo 53 do Código. E a nossa Constituição Federal garante o direito à livre associação, mas proíbe o exercício de determinadas atividades descritas em lei, tais como as atividades de caráter paramilitar e as organizações criminosas. Ou seja, as associações são pessoas jurídicas de direito privado, através da qual pessoas se congregam, objetivando realizar determinada atividade fim, sem intuito de obter lucro. Porém, mesmo sem ter lucros, as associações possuem patrimônio que deve ser utilizado para seus fins. Quais as características então de uma associação? Bom, o termo associação agrega uma série de modelos de organização que possuem objetivos e finalidades diferentes entre si, mas que se unem sob essa nomenclatura por possuir características básicas semelhantes, como por exemplo, reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns, patrimônio constituído pela constituição dos associados, por doações, por subvenções e etc. Os fins podem ser alterados pelos associados. Os associados tomam decisões livremente. São entidades do direito privado e não público. De modo geral, essas organizações não têm a atividade econômica como objetivo principal, mas defendem os interesses de um grupo que encontrou na união de esforços a melhor solução para determinados problemas. Tem, entre outros, as seguintes finalidades: filantrópica, religiosa, prestar assistência social e cultural, atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classe específica de trabalhadores e ou empresários, defender o meio ambiente, atuar como clubes de serviço e servir como clubes esportivos. Então essas associações podem ser então associações egoístas que visam beneficiar somente os indivíduos que fazem parte do seu organismo, ou então as chamadas associações altruísticas, que visam beneficiar indivíduos que estejam além do interior do seu domínio, beneficiando terceiros e necessitados nesse caso. Então existem os tipos mais comuns referentes às associações. A associação filantrópica reúne voluntários que prestam assistência social a crianças, idosos, pessoas carentes, cujo seu caráter é basicamente o da assistência social. Um exemplo bem claro são as creches e os asilos. Existe também a associação de pais e mestres, que representa a organização da comunidade escolar para obter melhores condições de ensino e integração da escola com a comunidade. Existem as associações em defesa da vida, normalmente organizada para defender pessoas em condições marginais na sociedade, ou que não estão em condições de superar as próprias limitações. Exemplo, a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Existe também a Associação de Consumidores, organização voltada para o fortalecimento dos consumidores frente aos comerciantes, à indústria e o próprio governo. A associação de classe representa os interesses de determinada classe profissional ou empresarial. Exemplo, uma associação comercial. Existe também a associação de produtores, inclui então o quê? Produtores, pequenos proprietários rurais e artesãos, que se organizam para realizar atividades produtivas ou em defesa de interesses comuns e representação política. Exemplo, associação de feirantes. Existem também associações culturais, esportivas e sociais, organizadas por pessoas ligadas ao meio artístico, têm objetivos educacionais e de promoção de temas relacionados às artes e às questões polêmicas da sociedade. Fazem parte deste grupo ainda os clubes esportivos e sociais. Então são algumas situações previstas para os tipos de associações existentes. Passamos agora a comentar um pouquinho da nossa legislação voltada a essa associação. O artigo 55 determina que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Bom, nessa condição, nós temos como exemplo os títulos para os associados que fazem parte de um clube social, como os associados remidos que não pagam mensalidades, pois esses já assumiram anteriormente, contribuindo para a criação desse clube e já desprenderam alguns valores que propuseram adquirir a titulação da associação de lazer. Nesse caso, então, não vai ferir o princípio da igualdade. O artigo 57 determina o seguinte: a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Ou seja,
Só tem que haver um motivo justo que impeça o indivíduo de permanecer dentro da associação. E, mesmo assim, lhe cabe o direito de fazer a sua própria defesa e ampla discussão sobre o assunto. E, finalizando, o artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral o que quer destituir seus administradores e alterar o Estatuto.